Olá! Olha, para quem tá sempre nessa ponte entre português e inglês, tem aquele desafio, né? Os artigos. The, a, an. Assim, quando usar, quando não usar. Exato! Parece meio loteria às vezes. Mas hoje, a ideia é investigar isso mais a fundo, sabe? A gente pegou um material ótimo do The Writing Center da UNC Chapel Hill, adaptado num capítulo que chegou pra gente. Um material bem direcionado, né? Sim, então o nosso objetivo é destrinchar essas regras com um foco especial naqueles tais substantivos incontáveis. Que são campeões de confusão, né? Totalmente. A ideia é achar os padrões que realmente ajudam a nossa comunicação em inglês a ficar mais clara. Ok, vamos lá. Vamos! E essa clareza, olha, é crucial. Não é só preciosismo gramatical, não. Não mesmo. É sobre ser entendido corretamente. Principalmente em áreas mais técnicas, né? O material dá exemplos de engenharia, química Sim, eu vi. e pequenos deslizes com artigos, ou tratar equipment como plural, por exemplo. Isso cria ruído. Às vezes pode até afetar a credibilidade. A gente vê isso direto, até em artigo publicado. Pois é. Então, como é que a gente começa a organizar essa teia? O material sugere um esquema com 3 perguntas-chave, né? Para decidir o artigo. Isso. Um passo a passo mental, digamos. A primeira é: do que a gente está falando? É algo genérico, representando todos? Ou é um qualquer, sem especificar? Ou é aquele específico já conhecido? Exato. Essa primeira pergunta sobre os tipos de referência, se é genérica, não específica ou específica, já dá o rumo. Ok. A segunda pergunta seria, beleza, para esse tipo de referência, quais artigos poderiam ser usados? As opções são o, nenhum artigo, a ou the. Certo. E a terceira pergunta, que é onde o caldo enrosca um pouco, o que decide qual usar? Aí entram os fatores decisivos. O substantivo é contável ou incontável? Está no singular ou plural? E tem alguma regra especial para aquele caso? É aqui que os incontáveis entram com força total. Entendi. Então, parece que dominar os incontáveis é tipo meio caminho andado, né? O que exatamente define um substantivo como incontável em inglês? Olha, de forma simples, são coisas que a gente vê como um todo, sabe? Uma massa, uma substância, um conceito, que normalmente não contamos individualmente. Tipo? Tipo water, information, advice, knowledge. Research, no inglês americano, é importante notar, software, furniture, equipment, sacou? Geralmente eles não têm plural com S. Ah, ok. E crucial, não usamos a ou an direto antes deles para dizer um ou uma. E aí já caímos nos erros clássicos de quem fala português, né? O material até cita um exemplo, acho que era unimportant information. Isso mesmo. O correto seria só important information. A gente pensa uma informação e pá, tasca one. É automático, né? É uma tradução mental direta que, infelizmente, não funciona ali. Outro erro, e esse, nossa, como aparece em texto técnico, é pluralizar incontável com S. O campeão é equipments. A equipments, eu já vi muito. É impressionante. O correto é sempre equipment. Se precisar falar de quantidade, aí você usa pieces of equipment, items of equipment, algo assim. O material até mostra exemplos corrigidos de vários artigos. Que interessante. E imagino que a mesma lógica vale para informations ou researches. Exatamente a mesma. Information é sempre singular. Se precisar, pieces of information. E research, no inglês americano padrão, também é incontável. Nada de researches. E como se fala, então, se forem várias pesquisas? Pode usar research mesmo ou especificar. Studies, research projects, research papers. O material também corrige um a software. Software é outro, incontável, sem a na frente. É muito detalhezinho, né? Tem alguma dica de ouro pra gente não cair nessas armadilhas? Olha, uma dica prática, que o material também reforça e que eu acho fundamental. Na dúvida, consulta um bom dicionário. Cambridge, Oxford, Merriam-Webster. Online mesmo? Sim, online é ótimo. Eles geralmente marcam lá C para countable, contável, e U para uncountable, incontável.
Isso resolve, assim, 90% das dúvidas. Boa. E lembrar que o verbo que acompanha o incontável fica no singular. This information is vital, não are. E para quantificar, some, much, a piece of, a bit of. Certo, muito bom. Ok, então com essa base dos incontáveis mais clara, vamos voltar para as 3 perguntas. Tipo de referência, começando pela genérica, falando de todos, em geral, se for um incontável. Regra, sem artigo. 0. Por exemplo, knowledge is power, conhecimento em geral. Ou water boils at 100 degrees Celsius, água em geral. E se for um contável no plural, generalizando, tipo engenheiros em geral. Mesma coisa. Sem artigo. 0. Engineers design bridges, engenheiros em geral. Catalysts are important, catalisadores em geral. Beleza. Agora, um material fala de um caso específico para generalizar no singular, usando the. Isso soa meio estranho, né? Usar the para algo geral. É um ponto mais sutil. Usa-se the mais singular para falar da classe inteira de algumas coisas, tipo animais, invenções complexas, tipo telefone revolutionize communication, instrumentos musicais. Entendi. Mas atenção, isso não vale para qualquer coisa. Objetos comuns, simples, a gente não diria the chair is useful para falar de cadeiras em geral. Aí seria o plural sem artigo. Chairs are useful. Certo, faz sentido a distinção. E a outra forma de generalizar no singular que o material cita é com N, né? Isso. Quando um exemplo singular serve para representar a classe toda. Tipo, a doctor must be patient. Qualquer doutor. An experiment requires a hypothesis. Qualquer experimento. Ok, clareou. Agora, segundo tipo de referência, um entre muitos, algo não específico. Se for incontável, tipo, preciso de ajuda. Sem artigo. Uhum. I need help. Não uma ajuda específica. He added sugar to the coffee. Açúcar qualquer. E se for plural não específico, compramos peças novas. Sem artigo também. Aham. We bought new parts. Quaisquer peças novas, não umas específicas que já conhecíamos. E, finalmente, o singular não específico. Preciso de um relatório. Aí sim entra o AON. I need a report. Um relatório qualquer. E aqui vem aquele ponto importante que você mencionou antes. A primeira menção versus a segunda. Exatamente. A primeira vez que a gente menciona algo contável singular, geralmente é AON, porque para o ouvinte leitor ainda é um qualquer. Mas se a gente continua falando daquele mesmo item... Aí ele vira específico. Isso. E aí passa a usar the. É a transição. O exemplo do material era ótimo. A reactor was installed, primeira menção, a. The reactor is now operational, segunda menção, falando do mesmo, the. Perfeito. Isso conecta direto com o terceiro tipo de referência. Exatamente este, o específico. E aqui, vamos começar com nomes próprios. Brasil, Petrobras, Newton. É regra geral para a maioria, sem artigo. 0. She lives in São Paulo. Research conducted in Brazil. According to Silva. Mas aí tem a pegadinha para nós, falantes de português, né? Com nomes de países. Tem. Clássico dos clássicos. Traduzir direto e mandar um the Brazil. Não pode. É só Brasil. Mas tem exceção, né? Tem, e são importantes. Países com nome no plural levam the. The Netherlands, the Philippines. Nomes que incluem um termo político ou geográfico. The United Kingdom, the United States, the Dominican Republic. E algumas regiões. The Middle East, the Arctic. É uma listinha que vale a pena conferir ou memorizar os mais comuns. Entendi. E nomes de leis científicas, teorias, tipo lei de Ohm, teoria da relatividade. Que também tem um detalhe. Fenômenos muito estabelecidos, efeitos, às vezes usam the Doppler effect, the greenhouse effect. Mas, via de regra, quando a lei, teoria ou até um objeto celeste leva o nome do descobridor, usa-se o possessivo, S, e não o artigo. Ohm's Law, Einstein's Theory of Relativity, Halley's Comet. Interessante essa do possessivo. Ok. E voltando aos substantivos comuns, mas agora específicos.
Um incontável específico, tipo a informação que você me deu. Aí sim, com the information you gave me, ou the equipment in this lab, o equipamento específico deste laboratório. Plural específico, os resultados que obtivemos. Com the results we obtained. Singular específico, o artigo que discutimos. Com claro, the article we discussed. E agora, aquele ponto que o material marcou em vermelho, praticamente. Erro comum em texto acadêmico de brasileiro. Figura e tabela. Nossa, é batata. Toda hora a gente vê. The figure 1 shows ou as shown in the table 2. E o correto é... Sem direto. Figure 1 shows e as seen in table 2. É o padrão no inglês acadêmico. O material até cita exemplos reais disso. Parece bobagem, mas para quem está lendo, especialmente um nativo ou alguém muito acostumado com publicações internacionais, isso denuncia um pouco a falta de familiaridade, sabe? Totalmente. É um marcador linguístico, né? Além desses casos de especificidade óbvia e da segunda menção, quando mais o D entra quase que obrigatoriamente? Bom, além da segunda menção, que já falamos, usamos the antes de números ordinais, the first step, the second phase, antes de superlativos, the most efficient method, the best result, e com palavras que indicam unicidade ou posição de destaque, the only way, the main reason, the principal component. Ok, exemplos claros. Cobrimos muita regra, mas e as nuances? O material falava de umas diferenças sutis, né? Que mudam o sentido dependendo se usa ou não o artigo. Sim, e aí que a coisa fica realmente interessante, né? Sai da regra pura e entra na interpretação. O exercício que você mencionou comparava several of the risk factors com several risk factors. Parecem quase a mesma coisa. Mas não são. Qual a diferença na prática? Several of the risk factors, com the, significa que a gente está falando de alguns fatores dentro de um grupo específico de fatores de risco que já foi mencionado ou está implícito no contexto. Já existe um bolo definido e estamos pegando umas fatias dele. Certo. Agora, several risk factors, sem o the, é mais geral. Simplesmente existem vários fatores de risco por aí, não necessariamente de um grupo que já delimitamos antes. O the ancora a frase naquele conjunto específico. Isso, esse é um clássico da sutileza. Few examples, sem way, geralmente tem um tom negativo. Significa poucos, quase nenhuns, uma quantidade insuficiente, talvez decepcionante. Tipo, pouca gente veio. Exato. Few people came. Soa meio... fracassado. Agora, a few examples com a significa alguns. Uma quantidade pequena, sim, mas geralmente vista de forma neutra ou positiva. Tipo, alguns, mas suficientes para ilustrar, ou pelo menos vieram alguns. A few people came. O tom é completamente diferente. Nossa, isso é muito importante para a escrita acadêmica, né? Para não passar a mensagem errada sem querer. Com certeza. Mostra como dominar os artigos não é só decorar regra. É entender como o inglês expressa quantidade, especificidade e até sentimento, digamos assim. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, o ponto de partida é sempre pensar: a minha referência é geral, específica ou uma qualquer? Isso. Depois, ter aquele alerta ligado para os incontáveis mais traiçoeiros: equipment, information, research, software. Lembrar que não tem a, and, nem plural com o s's para eles. Fundamental. E, para nós falantes de português, cuidado extra com artigo antes de nome de país, nome de gente e principalmente nas referências a figura e tabela nos textos acadêmicos. Acertei o resumo? Perfeito. Se a gente internalizar esses pontos, olha, já limpamos uma parte enorme dos erros comuns. A comunicação fica muito mais fluida, mais profissional. Vai além da gramática, né? Muito além. Se a gente conecta isso com o objetivo maior, que é comunicar ideias complexas com clareza, especialmente em ciência, tecnologia, percebemos que não é só seguir regra, é entender a lógica por trás. Como o inglês sinaliza o que é específico, o que é geral, o que é quantificado, e essa lógica às vezes é bem diferente da do português. Faz todo sentido. Investir um tempo nisso realmente impacta a clareza, a credibilidade, a forma como o seu trabalho é recebido. Com certeza.
E para quem está nos ouvindo e quer, sabe, ir além dessa nossa conversa, fica aqui uma sugestão, até inspirada numa atividade do material que a gente usou. Que tal, na próxima vez que for ler um artigo, um texto em inglês da sua área, prestar atenção de propósito nos artigos? Uma leitura ativa, né? Exato. Onde está o the? Onde ele some? Como trataram aquele substantivo que você sempre tem dúvida se é contável ou incontável? Os padrões que a gente discutiu aqui, eles aparecem? Tem alguma exceção gritante? É um ótimo exercício. Porque essa observação mais atenta pode ser uma ferramenta incrível para refinar não só a escrita, mas a própria intuição sobre o idioma, sabe? Para buscar aquela clareza, aquela precisão que faz toda a diferença. Fica aí o convite para essa exploração contínua.